Como acontece esta grande mudança? Estamos finalizando a quarta marca de uma igreja saudável. E o pastor Mark Dever, no seu livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, encerra esta quarta mudança fazendo a pergunta: como acontece esta grande mudança? Tudo isto nos traz a pergunta final: como acontece esta grande mudança da conversão? Não fazemos nada? Alguns dizem que, para sermos convertidos, precisamos fazer algumas coisas. Se não salvamos a nós mesmos, raciocinam alguns, então Deus já nos salvou. Conta-se a história de que, no encontro do famoso teólogo Karl Barth com Billy Graham, durante uma série de reuniões evangelísticas na Suíça, Barth disse a Graham que gostava da sua mensagem, exceto em um aspecto. Barth exortou Graham a que dissesse às pessoas não que estas precisam ser salvas, e sim que já eram salvas em Cristo. Entretanto, a Bíblia diz que, como vimos no processo de conversão, temos de fazer alguma coisa. Jesus não exortou seus seguidores a pararem de se esforçar e a compreenderem que, por sua graça, estavam em um relacionamento correto com Deus. Ele não disse aos seus seguidores que começassem um curso de autoexame para verificarem se podiam discernir alguns sinais da graça de Deus em suas vidas. Não, Jesus disse a todos que tinham de abandonar seu pecado e voltar-se para Deus. Portanto, a conversão é apenas uma questão de exercer a nossa vontade? Fazemos tudo? Precisamos apenas fazer uma decisão? E, se esse é o caso, temos de ser capazes de fazer esta decisão? De acordo com a Bíblia, é claro que devemos fazer por nós mesmos esta decisão e devemos encorajar todos a tomarem esta decisão por si mesmos. Não devemos persuadi-lo e exortá-los a fazer esta decisão? Não devemos pressioná-los? Falando sinceramente, não devemos manipulá-los? Se podemos realmente conseguir que pessoas tomem uma decisão que mudará a eternidade delas, não devemos fazer isso? Se pudermos manipulá-las e levá-las a abandonar seus pecados e aceitarem a Deus e a confiarem nele, não devemos fazê-lo? Ironicamente, até os evangélicos imaginam com frequência que a grande mudança da conversão é um tipo de autoajuda religiosa. Mas, se lermos a Bíblia, saberemos que o cristianismo não prega autossalvação. Deus opera esta fé salvadora em nós. Talvez todas as outras religiões do mundo preguem a autossalvação, mas o cristianismo não o faz. Esta é a grande perplexidade de muitas pessoas. A Bíblia diz que esta mudança é uma questão de nosso caráter, de nossa mudança de coração. Esta é a mudança de que necessitamos. É a mudança que tem de ser realizada. Mas a Bíblia também ensina que não começaremos a fazer as escolhas certas se primeiramente Deus não mudar nosso coração. Temos a capacidade de amar e obedecer a Deus. Fomos criados com isso, possuindo-o como parte de termos sido feitos à imagem de Deus. Contudo, o problema está em nosso coração. Não decidimos fazer o que somos formalmente capazes de fazer. Portanto, precisamos que Deus nos dê um novo coração. E a Bíblia nos mostra que foi exatamente isso que Deus prometeu fazer: dar-lhes-ei um só coração, um espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Ezequiel 11:19. Encontramos esta ideia em toda a Bíblia. Esse tipo de transplante de coração é uma obra de Deus. Ele tem de realizar esta mudança em nós para que aceitemos as verdades espirituais da Bíblia. 1 Coríntios 2,14. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,44. Os cristãos falam às vezes sobre nascer de novo. Você já pensou nessa linguagem? Obtivemos do próprio Senhor Jesus essa linguagem. Não é uma estratégia de marketing da Convenção Batista do Sul dos anos 70. Não, ela procede do próprio Jesus, citada em João 3. É ele quem surge com esta figura. Em João capítulo 3, lemos sobre um líder religioso chamado Nicodemos que conversou com Jesus.
Este líder queria saber o que tinha de fazer para ver o reino de Deus, e Jesus não lhe disse que deveria apenas preservar suas boas novas, seu viver correto, sua vida religiosa ou continuar ensinando a lei. Não, Jesus disse que este líder precisava de uma vida totalmente nova. Nicodemos perguntou a Jesus como alguém poderia obter essa vida, e Jesus lhe disse que somente Deus pode outorgá-la. Portanto, Nicodemos tinha apenas de crer em Jesus e viver pela verdade. Jesus ensinou com clareza que temos de agir, mas também ensinou que agimos somente se as ações de Deus estão por trás de nossas próprias ações. Ao ensinar deste modo, Jesus refletiu o ensino do Antigo Testamento. Por exemplo, veja o livro de Joel, que foi um profeta por meio de quem o Senhor predisse grande juízo, mas Joel também ofereceu palavras de esperança, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2,32. Paulo cita este versículo em Romanos 10, e se você já compartilhou o Evangelho com alguém, talvez já citou este versículo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ora, Joel escrevera em 2 capítulos a respeito do juízo que viria sobre os israelitas por causa da sua incredulidade. Mas por que esses incrédulos invocariam o nome do Senhor? Encontramos a resposta no restante do versículo 32. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Quem invoca o nome do Senhor? Aqueles que o Senhor chama. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 24, vemos novamente que é a chamada de Deus que faz a diferença. Muitos judeus e muitos gentios, disse Paulo, acham que o evangelho é tolice, mas aqueles que Deus chama, tanto judeus como gregos, consideram o evangelho como a sabedoria de Deus. Mais de 100 anos atrás, um grupo de homens que moravam em Capitol Hill, em Washington, D.C., começaram a se reunir e a orar. Eles se comprometeram a começar a igreja da qual hoje sou pastor. Naquela reunião, eles definiram com clareza o que a Bíblia ensina, incluindo o que eles criam e ensinavam a respeito desta grande mudança que haviam experimentado em sua vida pessoal e que desejavam ver realizar-se na vida das pessoas ao seu redor. Expressaram sua convicção a respeito da conversão nas palavras do artigo 8 da Confissão de Fé de New Hampshire. Cremos que o arrependimento e a fé são deveres sagrados e também graças inseparáveis, operadas em nossas almas pelo Espírito regenerador de Deus, pelo que, sendo profundamente convencidos de nossa culpa, perigo e incapacidade e do caminho da salvação por Cristo, nós retornamos para Deus com contrição, confissão e súplica por misericórdia não fingidas, ao mesmo tempo recebendo genuinamente o Senhor Jesus Cristo como nosso profeta, sacerdote e rei, e confiando nele somente como o único e todo suficiente Salvador. Observe o que esta confissão diz a respeito da conversão. Convertermo-nos porque somos profundamente convencidos de nossa culpa, perigo e incapacidade e do caminho da salvação por Cristo. E como ocorre esta conversão? Ela é realizada em nossas almas pelo Espírito regenerador de Deus. Em seguida, a confissão cita 2 versículos para apoiar esta ideia. Cita Atos 11, 18, onde os apóstolos refletem a conversão de Cornélio, o gentil, e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi, por Deus concedido, o arrependimento para a vida. Em seguida, Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2 é uma passagem especialmente importante sobre a conversão. De acordo com a Bíblia, o arrependimento e a fé são dons de Deus, outorgados não por causa de nossos méritos, e sim por causa dos méritos de Cristo. Se você tiver os dons do arrependimento e da fé, abandonará os seus pecados e se converterá a Deus em Cristo.
Uma das principais coisas que a Bíblia diz a respeito desta grande mudança, esta conversão, é que ela ocorre por meio do estudo da palavra de Deus. Lembramos as palavras do salmista no Salmo 19, versículo 7. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Repetidas vezes encontramos na Bíblia o ensino de que a conversão resulta da pregação e do ouvir atentamente a palavra de Deus. Ele prometeu que seria assim, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isaías 55, 10 e 11. Considere com atenção. Deus não prometeria isto se não fosse o responsável por produzir o fruto pela nossa conversão, pela nossa resposta a Ele. Essa é a razão por que lemos em Atos dos Apóstolos que, como resultado da pregação do Evangelho em Antioquia, creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Atos 13, 48. Nem nós que somos convertidos, nem aqueles que nos trouxeram o Evangelho recebem o crédito. Se alguém chegou a conhecer a Deus por meio de minha pregação da palavra, não posso colocar uma marca em meu cinto porque sei que aquele que converte não é o pregador. Aquele que converte é o próprio Deus. Somos chamados a dizer às pessoas que elas têm de se converter a Deus, mas precisamos entender que, ao fazer isto, Deus nos chama a pregar para cadáveres. Esta é a maneira como a Bíblia descreve o nosso estado. Somos espiritualmente mortos, como vimos em Efésios capítulo 2. Então, como podem aqueles que são espiritualmente mortos voltar-se para Deus com fé? Somente se Deus lhes der vida. E como Deus lhes dá vida? Tanto o Antigo como o Novo Testamento nos mostram que Deus resolveu dar vida aos espiritualmente mortos por meio da proclamação de sua palavra a eles. Vimos isto em Ezequiel 37, na visão do vale de ossos secos. Ali, Deus dá a Ezequiel uma visão de ir e pregar a um vale repleto de cadáveres. Mas por meio da própria pregação de sua palavra, o Espírito age e traz vida. Um dos exemplos mais admiráveis desta doutrina no Novo Testamento está em Atos capítulo 10, onde vemos cumprir o desejo de Deus em trazer para si mesmo o centurião Cornélio, um gentio. Você imaginaria que seria uma coisa imediata para o Deus soberano do universo. Ele poderia dizer apenas zap e Cornélio seria convertido. Mas Deus não fez isso por alguma razão. Ele decidiu agir como já o fizera em toda a história bíblica. Deus não converteria Cornélio sem que alguém que o conhecia fosse e lhe contasse as boas novas. Por isso, Deus outorgou uma visão a Cornélio. Este mandou alguns de seus empregados a outra cidade a fim de encontrar Pedro. Deus enviou outra visão a Pedro para convencê-lo de que era certo falar de Jesus para um gentio. Então, Deus ordenou que Pedro acompanhasse os enviados de Cornélio. Ora, foi assim que as coisas aconteceram. Eu não sei por que Deus age desta maneira, mas acharemos em nossa Bíblia repetidas vezes que Deus faz coisas assim. Quando Deus quer trazer vida, Ele o faz por meio de sua palavra. Ele o faz por meio das boas novas de Jesus Cristo, por meio de você falando às pessoas ao seu redor a verdade a respeito da grande mudança que podem ter em Cristo. Esta é a maneira como Deus o faz. Deus poderia ter salvo Cornélio de modo direto, mas ele resolveu salvá-lo como sempre o faz, por meio de sua palavra e de agentes humanos. Ele teve realmente algum trabalho para fazer isso, envolvendo anjos, visões e pessoas que viajaram grandes distâncias a fim de proclamarem a palavra de Deus. Como Pedro observou posteriormente, fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro 1,23. Deus sempre tem agido desta maneira, desde Noé a Abraão, a Moisés,
à nação de Israel, a Jesus chamando os seus discípulos. Como Jesus explicou aos seus discípulos: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, para que vades e deis frutos. João 15,16. Esta é a maneira como Deus sempre tem agido. Também recordamos as palavras de Pedro no dia de Pentecostes: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Atos 2,39. Posteriormente, na história de Atos dos Apóstolos, Paulo falou a um grupo de mulheres reunidas em Filipos, dentre as quais se achava Lídia, a comerciante. Lídia ouviu o evangelho, mas para que encontrasse a salvação, ela precisava responder à mensagem. Ela realmente o fez. Mas como isso aconteceu? O texto bíblico nos diz: o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Atos 16,14. E falando sobre o apóstolo Paulo, ele mesmo não conhecia algo da iniciativa de Deus que conduz à salvação? Ele não foi derrubado de seu cavalo quando estava em sua jornada de perseguição aos cristãos? Deus, em seu amor, tomou a iniciativa de revelar-se a Paulo. Poderíamos continuar achando exemplos disto na Bíblia, mas o ensino é claro. Repetidas vezes, Deus tem mostrado a verdade sobre a qual João escreveu. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4,10. Mostramos que conhecemos a iniciativa de Deus na salvação sempre que lhe rogamos que salve determinada pessoa e a traga para si mesmo. Sabemos que é Deus quem salva, por isso lhe suplicamos que, em seu grande amor, derrame seu Espírito para que seu evangelho seja pregado com fidelidade e pessoas sejam salvas. Você percebe por que isso é tão importante para a sua própria vida espiritual e para que a vida espiritual de qualquer igreja com a qual você esteja envolvido? Se nossa conversão, nossa mudança é entendida basicamente como algo que fazemos por nós mesmos e não algo que Deus faz em nós, não a entendemos de modo algum. A conversão inclui nossas próprias ações. Temos de fazer um compromisso sincero, uma decisão consciente, mas a conversão, a verdadeira conversão, é mais do que isso. As Escrituras são claras em ensinar que não estamos, todos, caminhando em direção a Deus. Em vez disso, as Escrituras nos apresentam como pessoas que necessitam ter um coração substituído, a mente transformada, o espírito vivificado. Não podemos fazer nada disso por nós mesmos. A mudança que cada ser humano necessita, não importando como pareçamos exteriormente, é tão radical, tão profunda, que somente Deus pode realizá-la. Precisamos que Deus nos converta. Receio que um dos resultados de não se entender corretamente o ensino bíblico sobre a conversão bem pode ser o fato que as igrejas evangélicas estão cheias de pessoas que fizeram um compromisso sincero em algum momento de sua vida, mas não experimentaram a mudança radical que a Bíblia chama de conversão. De acordo com um estudo recente promovido pela diretoria de escola dominical da Convenção Batista do Sul, os batistas do Sul possuem uma taxa de divórcio equivalente ou um pouco menor do que a média nacional dos Estados Unidos. Outro estudo nacional recente sugere que os estados do cinturão da Bíblia estão entre os que possuem as taxas de divórcio mais elevadas do país. Por que esta situação? De onde procede este testemunho reverso? Será que resulta em parte do fato de que pastores em nossas igrejas não têm pregado a verdade a respeito da conversão? Talvez motivados pelo interesse de terem igrejas enormes? Ou talvez não tenham entendido que tipo de mudança autêntica e radical é exigido, o que é a verdadeira conversão. Assim, nossas igrejas se parecem mais com clubes e instituições sociais do que com assembleias de pessoas verdadeiramente regeneradas. A causa desses exemplos negativos entre aqueles que são reputados seguidores de Cristo tem de ser, pelo menos em parte,
a pregação antibíblica sobre a conversão por parte de muitos pastores. E a culpa é compartilhada pelas igrejas que permitem que isso ocorra. De acordo com a Bíblia, o arrependimento e a fé são dons de Deus para nós. Nossa conversão, nossa grande mudança, ocorre tão somente pela graça de Deus. Vemos que essa mudança é necessária e possível. E a mudança de que necessitamos é uma mudança de uma vida de pecado que incorre em culpas para uma vida perdoada, de confiança em Cristo. Para fazermos isso, temos de arrepender-nos de nosso pecado e crer em Cristo. E isto só pode acontecer pela graça de Deus mediante a pregação do Evangelho. Uma vez que já citei vários exemplos bíblicos de como acontece a conversão cristã, talvez você comece a indagar se essa mudança tem ocorrido fora da história bíblica. As boas novas para você é que ela tem ocorrido. Desde os primeiros séculos da igreja, homens e mulheres têm continuado a experimentar esta grande mudança. Para um africano chamado Agostinho, esta mudança aconteceu quando ele ouviu a voz de um menino que dizia: "Pega e lê, pega e lê". Agostinho, que vivera uma vida dissoluta, tinha às mãos uma cópia do Novo Testamento quando ouviu aquelas palavras. Portanto, ele a abriu e seu olhar caiu sobre um versículo na Epístola aos Romanos que dizia: "E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências." Romanos capítulo 13, versículo 11 a 14. Ao ler estas palavras, Agostinho se levantou em um novo homem. Martinho Lutero era um monge que, em seu estudo dos Salmos e das epístolas de Paulo aos Gálatas e aos Romanos, começou a perceber que a justiça exigida por Deus não é nossa própria justiça, e sim a de Deus, e que essa justiça é dom de Deus para todos os que creem em Cristo. Quando Lutero chegou a esta compreensão, ele disse: "Foi como se os portões do paraíso se escancarassem." William Perkins, um jovem estudante de Cambridge, caminhava pelas ruas quando ouviu uma mãe aflita dizer ao seu filho jovem e desobediente: "Cuide de sua vida ou você se tornará como um bêbado Perkins." Deus usou o comentário daquela mãe para tocar o coração de Perkins e convencê-lo da maneira dissoluta e ébria em que vivia como universitário em Cambridge, a ponto de seu nome se tornar um ditado. Deus o convenceu de seu pecado e o levou a converter-se a Cristo. Não muito distante dali, um jovem latoeiro, consertador de panelas, chamado John Bunyan, ouviu duas lavadeiras conversarem a respeito de Deus como se o conhecessem realmente. Ele não podia tirar de sua mente aquela conversa e Deus a usou para tocar o coração de Bunyan. Ele pensou consigo mesmo se havia entendido bem. Começou a se perguntar: podemos realmente conhecer a Deus? E Deus usou isto para trazer Bunyan, que posteriormente escreveria O Peregrino, a fé em Cristo. Para John Newton, um traficante de escravos de coração endurecido, foi a perspectiva de um naufrágio em uma tempestade violenta que Deus usou para mudar o seu coração. Para o jovem Spurgeon, foi uma tempestade de neve que o levou a uma antiga igreja metodista que tinha um velho diácono cumprindo a função de pastor. Conforme Spurgeon descreveu posteriormente, a igreja estava quase vazia. Ele se assentou bem no fundo, quase sozinho. O velho diácono se levantou, fitou Spurgeon e, em sentenças quebradas, repetiu a mesma frase repetidas vezes: "Olhe para Cristo. Isso é tudo que você tem de fazer. Olhe para Cristo." E continuou dizendo: "Olhe para Cristo, olhe para Cristo." E Deus usou isso para abrir os olhos de Spurgeon para a verdade. Para C.S. Lewis,
Foi a recorrente ideia do Deus Redentor da mitologia que começou a sugerir-lhe que algo devia estar acontecendo. Para um dos meus amigos, foi o ouvir uma pregação ao ar livre na Universidade de Maryland. Foi ouvir aquele pregador que vinha ano após ano e transmitia o Evangelho. Para mim, foi chegar a crer que Jesus havia ressuscitado corporalmente dentre os mortos. Para muitas pessoas de minha igreja, foi o ensino fiel de seus pais ou professores de escola bíblica dominical. Deus usa muitos meios de comunicar a sua palavra, mas, não importando o meio usado, Ele o faz com este propósito: dar os dons de arrependimento e fé. Ele faz isso para abandonarmos nosso pecado e nos convertermos a Ele e assim experimentarmos esta grande conversão, esta grande mudança de que todos necessitamos desesperadamente. Há muito em favor da ideia de que somos imutáveis, mas através dos séculos Deus tem mudado pessoas. Não sei se a pessoa mencionada no início deste capítulo se tornou um homem mudado. Contudo, eu sei que pela graça de Deus, muitas e muitas pessoas têm sido mudadas. De fato, em vez de esta mudança ser impossível, como alguns cínicos pensam, parece que, ao contrário disso, ela está, de várias maneiras, na ordem do dia. Na busca por mantermos nossas opiniões abertas, parece que o ídolo popular é um ego multiforme, indefinido e sempre mutável. Tudo o que fazemos é mudar. Refletindo nisso como cristão, tenho de concordar que a vida presente é marcada por grande fluxo e mudança. Como disse Tozer, a natureza humana, como a conhecemos, encontra-se em um estado formativo, está sendo mudado à imagem das coisas que ela ama. E o proverbial rio de Heráclito parecia estável, se comparado com algumas pessoas hoje. O único problema é que muitas das mudanças não ocorrem para o bem. Você percebe que sua vida é como aquelas antigas fotos tiradas com câmeras Polaroid? É lenta, mas se desenvolve com a certeza em um retrato do Deus que você adora. Ante os seus próprios olhos, você vê em si mesmo a imagem de seu Deus, o retrato da pessoa ou da coisa que você adora ocupando todo o foco à medida que o seu caráter é reproduzido em você. Alguns de nós ouvimos esta chamada, esta necessidade desesperada que temos de uma mudança que a Bíblia chama de conversão. E pela graça de Deus, alguns de nós já experimentamos essa mudança. Se você ainda não a experimentou, você precisa abandonar o seu pecado e converter-se a Deus. Mudar da maneira como você necessita talvez lhe pareça impossível, mas as boas novas são: essa mudança não está além do poder de Deus. Você precisa somente atentar às palavras de Jesus: arrependei-vos e crede no Evangelho.